alguns pontos mais concretos do projeto que precisa ir para a sanção ainda, né? Não tá valendo. Mas ali fala em 1% das vagas. Mas vamos supor, um concurso que tenha 20 vagas, como é que faz? Ele entra dentro de uma conta na verdade, das cotas que já existem como lei. Mas foi basicamente, a gente copiou o decreto que foi feito no Estado. Significa que muitas cotas entrarão antes do que os que estão concorrendo na ampla concorrência. Na prática, os cotistas vão entrar mais rapidamente do que os da ampla concorrência. É bem simples de pensar sobre isso. Porque assim, mas quantas... Na verdade, ali, de novo, é uma confusão, né? Porque, por exemplo, 1% analisando isoladamente, eu deveria imaginar que, um concurso com 100 vagas, uma vaga para pessoa trans. Só que não é isso. Se a pessoa trans atingir essa cota também, tem mais isso, entendeu? Então, assim, entra no bojo basicamente do que foi feito do concurso do Banrisul, tá? Que onde, salvo engano, o decreto do governador era de 3% para as pessoas trans não atingiram nem 1%, e salvo engano, entrou 3 pessoas. 3 pessoas dentro das cotas de pessoas da cota social, mas também de questão de cota racial. Elas entram dentro desse mesmo bojo. E a pessoa, ela, na hora da inscrição, ela se autodeclara trans, é isso? Isso. Porque, veja bem, pessoas negras não transicionam, tá? Pessoas negras são pessoas negras. Sim. Há uma leitura social sobre isso. Pessoas trans e travestis, elas têm uma questão de início de transição de gênero. E há várias possibilidades de corpos. Por óbvio, eu tenho dito que eu acho que nós temos que ter uma banca de pessoas trans e travestis em conjunto ao Estado, às repartições públicas, que façam uma avaliação de quais pessoas de fato vão, né, digamos que entrar e acessar, digamos que essa cota. Por quê? Teve vários casos, inclusive, salvo engano, na Universidade da Bahia, que uma pessoa se passou por uma pessoa trans para acessar a cota na Faculdade da Bahia. E o movimento, a ANTRA, né, tão ali, digamos que criticada, a ANTRA foi para cima judicialmente e retirou a cota, entendendo que aquela pessoa, ela fez um golpe. Então, eu acho que isso é fundamental. No Banrisul, nós não tivemos grandes estresses, porque, na verdade, as validações todas elas foram conforme, inclusive, setores do próprio movimento social e do governo entendiam que as pessoas poderiam entrar. Mas aí, como é que faz a validação depois? É banca? Nesse caso, vai ter a banca para se cria uma banca. Eu defendo que a banca tenha pessoas do movimento social. Do movimento social. Mas isso não está na lei de como deve ser essa banca? Não, porque isso digamos que é uma segunda parte. É depois na regulamentação que a gente vai conversar diretamente com o prefeito. Tá, bom. Vereadora Mariana Lescano, eu vi no seu pronunciamento aí no dia da votação que a senhora fez um discurso até inflamado assim contra o governo. Contra a postura da liderança do governo. Mas o governo, contra a liderança do governo, porque o governo não deu sinais, ou o prefeito, de que vai sancionar. Ele já deu sinais que vai sancionar isso. Quando a liderança do governo, né, acaba liberando a base e vota a favor, que foi o caso do Sequim ter votado a favor e da própria Cláudia Araújo, eles demonstram que o governo está de acordo com isso. Quando eles querem silenciar, eles se abstêm. Aí cada um faz como quer. Então, muito provavelmente, o prefeito, ele vai se posicionar a favor de sancionar o projeto, porque senão, inclusive, teriam ido fazer alguma conversa com a vereadora, no sentido, né, diferente daquele. E eu, com muita tranquilidade, me posicionei contra, porque eu tenho uma postura política, Léo, que a gente não pode abrir mão dos nossos valores, que nós combatemos o comunismo e as ideologias nefastas que vêm se apropriando na nossa sociedade, e cotas é uma delas, sim, porque para mim é questão que bate na meritocracia, que dá privilégios, que leva distorcidos dados. A vereadora Natasha trouxe aqui dados, né? E os dados, eles são assim, no Brasil, os transgêneros morrem mais do que as pessoas héteros. Temos dados oficiais de que eles são menos assistidos. É um grande erro, né? Porque não sabe nem que pessoas trans são heterossexuais também, né, vereadora? Seria bom sempre se letrar, né? Do que homens, do que mulheres, enfim. Só que esses dados, eles não são baseados em nenhuma oficialidade, é o que eu disse, são dados extremamente fantasiosos. Se a pessoa que é trans, ela morreu por um câncer, ela vai estar lá dentro dessa estatística, como se em tese tivesse morrido por ser transgênero. E outra questão que é muito importante da gente lembrar, né? A vereadora Natasha vem aqui dizer que está combatendo o preconceito, mas já botou na mesma fala
que eu e a Samila, nós questionamos ela sobre como que ela fez essa transição ou de como que é o corpo dela, o que não foi feito, extremamente preconceituoso. Aí depois ela disse que a polícia, ela faz abordagem à Samila por ela ser negra de uma outra forma. Mais uma vez, né? O policial, ele nunca sai do discurso da esquerda. É uma coisa impressionante, que ele é o causador de todos os problemas da sociedade. Mas já é o preconceito que a esquerda tem à polícia. Então, eles colocam numa miscelânea, aí ela vem e diz, é porque a Dona Maria, ela não foi expulsa de casa. Gente, eu dei um exemplo fictício. Quem disse que Dona Maria não foi expulsa? Quem disse quais as situações de Dona Maria? O que eu quis trazer nesse exemplo é que uma pessoa que não vai ter as mesmas condições do que talvez uma pessoa transgênero que seja privilegiada, como eles gostam de falar, vai perder a vaga no concurso público. Agora, quando a vereadora fala sobre as dificuldades das pessoas transgêneros, eu percebo que está muito mais ligado à questão social do que à questão trans. Porque se tu é trans, tu tens todos os privilégios, tu consegue chegar em todos os locais, eu não vejo essa preocupação com esse povo. Agora, nós temos que nos preocupar, sim, com as pessoas que não têm condições por vulnerabilidade social. Isso é diferente. Deixa eu colocar Léo, aqui, só rapidinho, bem rapidinho, vereador. Uma pergunta, qual é o privilégio de ser trans no Brasil? Não, nenhum. Não, você acabou de repetir 3 vezes. O privilégio, qual é o privilégio de ser trans? Os que têm privilégios. Quais tem? Tu, Quem tu conhece tem? Tu, né? Tu ganha Qual? 23 mil, tem 10 assessores para trabalhar contigo e tá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais privilégio do que isso em relação à Dona Maria? Vereadora, eu sou a primeira pessoa trans a chegar na interessa Câmara se tu é a Municipal, primeira, tu é a segunda, entendeu? eu sou a primeira que tem menos de 1,60. Em quanto tempo, entendeu? O mesmo grupo que eu faço parte nunca chegou em espaços de poder. Eu fui a primeira assessora dentro da Assembleia. Eu não pude ser capitã da brigada porque eu não tenho 1,60, vereadora. Bom, e eu tive que engolir. Essa é uma regra, mas outras mulheres estavam lá já. Pessoas trans não estavam. Mas eu não optei por ter 1,55. Não estavam, entendeu? Não estavam. Entendeu? Só que assim, ó, tu estás aqui, agora tu fala de privilégio. Fala de privilégio em um país. Qual é a nossa diferença? Em um país que Aliás, sentencia. Tu é tão inteligente quanto eu. Sentencia pessoas como eu há 35 anos. Você falar que eu tenho privilégio de estar aqui. Sentencia. Vocês dão risada da Débora, que tomou 17 anos de cadeia porque perdeu uma net de batom. Agora, vereadora, os dados da ANTRA, eles só são, Léo, sobre morte. Não existe a pessoa que morreu de doença. Olha o que a ANTRA vereadora, disse aqui, ó. São sobre morte. Não é o que ela fala. Sim, é sobre levantamentos de dados, inclusive com o grupo a gay da Bahia. ausência de dados governamentais e dificuldade de acesso a informações das secretarias de segurança e ou órgãos de justiça através da lei de acesso à informação e as burocracias inviabilizam esse processo. Trabalham com dados de informações públicas, principalmente através da mídia. Em nenhum momento falou em secretarias de saúde, né? Ou seja, é sobre os crimes que estão falando sobre as pessoas trans. Isso é meio lógico. Eu achei, inclusive, que a interpretação de texto fosse até melhor. E ou órgãos de justiça. E órgãos de justiça, vereadora. Meu Deus, pelo amor de Deus. E mídia. Interpreta, né? Interpreta, vereadora. Mídia. Tem pessoas trans que só vai ser na mídia quando morreu. Eu conheci em São Leopoldo 2 que foram literalmente achadas depois de uma semana. Entendeu? E foi a mídia quem fez com que os movimentos sociais soubessem que elas tinham morrido. Teve policial que foi jogado dentro da comunidade por traficante, foi encontrado 10 dias depois. Lógico, vocês são extremamente fictícios em tudo, inclusive em distorcer dados, entendeu? Não, vocês trazem dados fantasiosos para dar um ar de intelectualidade, para que a população, que às vezes está desavisada, ache que nós estamos fazendo uma política de justiça. Mas nós não estamos fazendo uma política de justiça. Até porque a pessoa trans que estiver ganhando 23 mil e que estiver morando no bairro nobre da cidade, com um bom de um carro, quiser passar no concurso público, ela vai ter privilégio em relação a Dona Mariazinha, que pega 2 ônibus, mora na periferia e quer passar neste mesmo concurso público. Tá. Mas quando eles falam em preocupação, não é social. A preocupação é com a minoria, o mimimi.